Olá pessoal, aqui é o Edson Jorge. Hoje trataremos do tema Caminho para o Sucesso Profissional em Odontologia e temos o prazer de receber aqui a doutora Larissa Rodrigues, que discutirá conosco essa abordagem. Larissa, seja bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Olá, eu sou a doutora Larissa Rodrigues, sou cirurgiã dentista, graduada na Unesp em Araraquara, fiz mestrado, doutorado na mesma instituição, atuei como professora adjunta na Universidade Federal de Afenas e atualmente eu estou como diretora de Relacionamentos e Educação na Holding Salos Participações. Lá eu trabalho com uma frente voltada à empregabilidade, gestão de negócios e empreendedorismo para a área da saúde e com foco no público universitário, no ensino superior. Bom, já viram que vamos falar com quem entende do assunto, né? Vamos na gênese do processo, Larissa. Sim. Por que odontologia? De onde veio a ideia de fazer odontologia? Professor, eu sempre gostei da área da saúde, assim, de cuidar de pessoas. Confesso que a odontologia ela não foi a minha primeira escolha, e aí o pessoal vai ficar, poxa, né, lá vem a questão da medicina. Eu pensava em fazer medicina. E aí teve um episódio que o meu irmão caçula se machucou e eu precisei ir para o hospital com ele. Os meus pais estavam viajando, criança, caiu de bicicleta, enfim, foi assim, um acidente bem feio. Ele precisava ir para o hospital, levar uns pontos, e eu fiquei com ele no hospital. E aquela sensação de segurar na mãozinha dele, para ele receber a anestesia e os pontos, eu comecei a pensar, falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir essa estrutura de hospital. E comecei a pensar em N coisas, né? Eu falei, bom, como eu consigo trabalhar ainda na área da saúde, prestar esse atendimento em uma outra área que seja, eu não vou dizer que mais leve, mas que talvez não tenha tanto esse impacto, enfim. 17 anos, a gente também nem sabe muito o que pensar nesse sentido, mas o meu raciocínio foi esse. E aí eu falei, bom, odontologia era algo que eu já gostava, eu gostava de ir ao dentista, do ambiente do consultório, e aí eu vi como uma excelente opção também para estar dentro da área da saúde. E aí eu foquei, então, nesse sentido, e eu sou apaixonada por odontologia, assim, me encontrei de fato na odontologia e sou muito feliz nela. Ah, que perfeito. Eu entrei de uma forma inusitada, né? Porque a minha primeira profissão é estatística, né? Eu fiz estatística antes de odontologia. E aí, com o convívio com um excelente cirurgião dentista, houve uma influência muito grande, muito forte dele, né? E ele dizia que eu enxergava em mim um grande dentista, né? E aí eu fiz, então, a minha segunda graduação como odontologia. E nunca pensou em seguir para bioestatística, a linha... Eu dei aula na pós-graduação, mestrado, doutorado de bioestatística durante muito tempo, né? Mas, assim, eu jamais imaginaria que eu fosse para a odontologia e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não a odontologia. A odontologia, quando ela pega, né? Captura mesmo a gente, né? E a tua trajetória, como é que foi aí para você chegar até hoje aqui? Você contou um pouco aí da sua formação, das suas posições, mas em termos do caminho que você seguiu, como é que foi isso? Durante a graduação, obviamente, a gente entra na odontologia querendo fazer carreira clínica, né? Trabalhar em consultório. O nosso foco é esse. Só que como eu vim de uma família que não tinha tanta estrutura para que eu saísse da graduação e pudesse montar o meu próprio consultório, durante a graduação eu comecei a estudar outras possibilidades de ter uma renda, de conseguir me manter exercendo a parte clínica, mas não necessariamente com um consultório. E aí foi nisso que eu vi a possibilidade de trabalhar dentro do meio acadêmico, porque eu teria uma parte ali que eu gostava já de executar, que era a pesquisa. Então, eu já fazia iniciação científica desde o segundo ano de faculdade, na área de materiais odontológicos. Depois, eu fui para a parte de prótese. Quando eu cheguei na disciplina, tive acesso ao professor, tive a oportunidade, fui bolsista PIBIC, CNPq, para desenvolver essa pesquisa. E me apaixonei pelo acadêmico, porque eu falei, caramba, eu vou conseguir unir a paixão pela pesquisa, a parte clínica da aula, estar em contato com o aluno, tudo em um lugar só. E aí eu fui estruturando a carreira pensando nessa frente. Então, eu terminei a graduação, já iniciei o mestrado. No mestrado tive bolsa FAPESP, no doutorado também.
E aí veio a grande surpresa, porque para você ser professor em uma universidade pública, você precisa prestar um concurso, tem que abrir um concurso na área que você se especializou, que você tem ali o domínio. E aí começa a grande saga, porque a gente vai prestando concurso. E só que você também precisa se manter. Para ter habilidade prática e continuar nisso, então eu fui fazendo a clínica, fui trabalhando com clínica e fui dar aula em uma universidade público-privada em Santa Fé do Sul. A minha cidade de origem é São Carlos. Santa Fé do Sul para São Carlos são mais ou menos 400 quilômetros de distância. Então, o que eu fazia? Consultório de segunda a quarta, aí eu saía de São Carlos às 4 da manhã, viajava para Santa Fé do Sul, dava aula quinta e sexta e voltava para São Carlos na sexta-feira à noite e fazia consultório no sábado. E encaixando as demandas da universidade, porque aí eu queria continuar, né, na tentativa do concurso e prestando, mas tinha me dado um prazo também, que se eu não passasse até fazer 30 anos, eu ia reestruturar e ver o que eu ia fazer, talvez focar de fato mesmo no consultório, ver uma universidade particular, mas o sonho estava na pública. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu já tinha prestado um concurso, ele estava vigente, e aí me chamaram nesse concurso para professora de clínica integrada na Universidade Federal de Alfenas. E foi o suprassumo. Falei, caramba, né? Consegui atingir minha grande meta. Nessa época, minha filha, quando eu fui chamada no concurso, ela tinha 10 dias. Então, eu precisei exonerar de Santa Fé, tomar posse em Alfenas. Tudo isso num período de 30 dias. Né, que era o prazo que eu tinha. E aí a gente acabou fazendo isso, eu tive direito à licença maternidade e nós nos mudamos, né, a família toda, para Alfenas quando a minha filha tinha 4 meses. E ficamos lá durante todo esse tempo. Lá em Alfenas a gente estava super feliz. Os meus colegas de trabalho são pessoas maravilhosas e trabalhar com eles foi muito bom mesmo. A nossa equipe de clínica integrada era muito... A gente tinha uma sinergia muito grande. Então, tinha eu realizando a parte de reabilitação oral, a professora Renata Brusadelli fazendo a parte de endodontia e o professor Leandro Fernandes, que fazia periodontia, cirurgia, mas de nós três ele era o mais completo porque ele tinha domínio de cada uma das áreas, então ele conseguia contribuir bastante. Eu navegava um pouco na perio básica, cirurgia simples, aí a hora que já começava a complicar um pouquinho mais, aí eu já passava o bastão. E a gente trabalhava muito bem. Acredite se quiser, em 5 anos a gente nunca teve uma desavença entre professores. E você sabe que na universidade é difícil, mas a gente teve essa sinergia de trabalho. E quando, né, a gente entrou em pandemia, o curso não, assim, estava bem complicado porque a universidade parou, os alunos queriam formar, só que as turmas continuavam ingressando, então a gente tinha 4 segundos períodos, sem atividade prática nos outros, para que pudesse dar vazão, o pessoal sair ocupando os espaços de clínica. Tinha finalizado, né, o período de coordenação do coordenador que estava na época, e ninguém queria assumir essa posição. E sabe aqueles momentos assim que você dá de curioso e o negócio sobra pra você? Foi um momento como esse. Porque eu, muito curiosa, liguei para o diretor na época e falei assim, olha, quem que são os professores que vão se candidatar? Como é que tá isso? E por mera curiosidade, porque na verdade eu queria que ele falasse assim, Larissa, vota em tal pessoa, indica tal pessoa, né? E não tinha ninguém. Aí ele falou assim, então, que bom que você me ligou, porque a gente estava pensando aqui, a gente queria indicar você. E eu nunca tinha feito uma posição de administração como essa de coordenadora. Uma coisa é você participar de um órgão colegiado, de você estar em um outro órgão que não tem um peso e uma responsabilidade como essa. E aí ali eu tive 2 pontos. O primeiro que era uma coordenação de curso com uma pandemia acontecendo e o outro a falta de experiência nessa função. E ele me falou assim, olha, o que você precisar de apoio eu vou te dar e você fica então nessa finalidade. Para resumir a história, fiquei como coordenadora de curso. Foi extremamente desafiador porque a gente precisava reestruturar o curso, tinha parado clínica, desmembrado teoria e prática, a gente conseguia estruturar tudo isso. E nessa fase que eu estava como coordenadora, eu conheci a doutora Carla, que é a CEO do grupo que eu trabalho hoje, porque ela estava na cidade, ela formou na Unifenas, e ela tinha ido para a comemoração do aniversário da universidade,
E ela me ligou para dar uma palestra para os meus alunos. Eu não fazia ideia, confesso, de quem era ela. E como nós somos, né, uma geração que vive no celular, eu cheguei, né, falei, deixa eu ver quem que é a doutora Carla Sarne. Fui direto no Instagram. E quando eu vi quem era, falei, caramba, eu não posso perder essa oportunidade, e meus alunos também não, de conhecer essa pessoa e ver tudo que ela construiu. E a gente foi, então, para esse momento de palestra com ela. Ela me fez algumas perguntas, entre elas, mas você não é muito nova para ser coordenadora de curso, né? E aí eu contei como tinha sido. E a partir disso, assim, no dia seguinte, a diretora de RH dela entrou em contato comigo. A gente teve ali alguns momentos. A princípio, eu achei que fosse para prospectar os meus alunos. E, na verdade, ela estava me entrevistando. E eu só percebi que era uma entrevista quando ela perguntou como era trabalhar comigo. Aí falei, eu falo pra caramba, tá? Mas eu também produzo pra caramba. Então, enfim, tô aberta a saber quais são as possibilidades. E a gente conversou e tal. Ela me fez uma proposta e a gente já estava, enquanto família, tendo um movimento ali, pensando em outras possibilidades que vieram muito a calhar com essa proposta. E aí veio, né, o nosso segundo ponto. Assumo, né, essa posição em uma empresa, largo a estabilidade, deixo, o que eu faço? O bom é que dentro do serviço público a gente pode tirar uma licença não remunerada. Então, eu mantive o meu emprego, mas sem o salário. Justamente que e se eu não gosto? Foi toda uma estruturação de carreira. E se eu não gostar? Havia esse risco. E aí, então, foi quando eu fiz essa opção e arrisquei, e agora estou vivenciando, né, tudo isso dentro do setor corporativo. E eu confesso que eu adoro, porque é extremamente desafiador. Todos os dias a gente trabalha N habilidades nossas, a gente desenvolve outras que ainda não foram tão desenvolvidas assim ao longo do processo todo. E é extremamente gratificante, porque hoje eu consigo também aliar ainda uma frente de pesquisa, o ensino dentro da área, voltado à educação, e também trazer essa visão de negócios, aliando tudo que a universidade já faz e tudo que ela proporciona de conhecimento técnico com aquilo que o mercado espera. Então, assim, é incrível poder trabalhar e chegar nesse ponto de poder modificar a vida das pessoas, não só pela visão da saúde, mas também pensando ali em ser um agente transformador e gerar empregos e trazer assim, os alunos para pensarem mesmo fora da caixa. Muito, muito bem. Você fez o empreendedorismo translacional, né? A gente deixou na academia uma posição e ganhou no mundo corporativo. Exato. Ganhou uma outra posição, mas que, na verdade, vem com um olhar acadêmico, né? Vem com um olhar do desenvolvimento, da formação dos alunos, né? E os estudantes hoje eles têm uma preocupação muito grande na questão assim, do estabelecimento de objetivos, né? Nem sempre eles conseguem estabelecer objetivos e metas palpáveis, né, de curto, médio e longo prazo, com a finalidade de traçar a sua jornada profissional, a sua carreira, o desenvolvimento da sua carreira. E hoje, na era da internet, na era da divulgação instantânea, eles se preocupam muito em como é que eles podem se vender, se apresentar ao mercado de modo digital. Você poderia nos dar uma dica de como é que eles podem fazer isso? Eu vejo que o grande ponto, né, para você conseguir se vender e se posicionar, você precisa saber quem você é e quais são as suas habilidades e os seus diferenciais. Então, cirurgião dentista tem vários, mas com as suas características, professor Edson, só você. Com as minhas características, só eu, Larissa. As experiências que eu tive, as construções, as habilidades que eu possuo, são elas que me tornam uma pessoa única. E aí, a grande virada é como eu consigo trazer isso e me posicionar de uma forma que os pacientes me enxerguem como uma pessoa única que pode solucionar os problemas deles. E entra muito o nosso autoconhecimento, você entender naquilo que você é bom e como você transmitir isso para o outro para gerar confiança. Verdade. E hoje a gente tem observado muito um limite muito tênue entre ética e responsabilidade no momento da divulgação dos seus trabalhos, né?
a gente vê profissionais não tão aderidos à ética fazendo propagandas aí de antes e depois, de modo, vamos dizer assim, indiscriminado, né? E isso faz com que a meninada fique preocupada porque do modo como vão fazer essa divulgação. Né? Eu vejo assim que a internet ela é maravilhosa porque ela proporcionou muito acesso, não só para nós enquanto acesso à informação, mas ela também se tornou um meio de divulgação indiscriminado de algumas coisas. E aí a gente vê essa geração que é um tanto quanto imediatista, trazendo assim para o contexto da odontologia, a gente pode até brincar, talvez dizer odontolândia, né? Achando que as coisas acontecem do dia para a noite. E muitas vezes os profissionais que eles enxergam como profissionais de sucesso, eles estão construindo toda essa carreira há muito tempo. Então, eles não se tornaram quem eles são com a virada de chave. Já veio toda uma construção e eles utilizaram a internet para potencializar isso. E o grande perigo, é que a internet e a rede social como um todo, ela aceita qualquer coisa. Ela aceita foto manipulada, ela aceita o antes e depois, que às vezes não foi exatamente daquela forma. A foto transmite um momento, ela não pega igual um filme que é uma faixa. Então, você não sabe, beleza, na foto tá lindo, maravilhoso. Mas será que para o paciente, como que tá o periodonto? Como que ficou, né, ali toda a sua parte de preparo? O preparo foi adequado? Será que não foi? A peça tá linda. Mas e o restante das coisas? Como é que estão? Como é que está o conforto desse paciente? Será que ele consegue mastigar com aquilo que está na boca dele? Ou naquela situação? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso para também não se iludir e achar que tudo é fácil, que tudo é lindo. O dentista vai publicar o que ficou mais bonito. Mas e quantos outros não ficaram? Ou quantos outros não deram certo? E aí, você trazer para a internet, acredito que o antes e depois ele funciona para passar para o paciente talvez uma ideia de procedimento, para ele de possibilidades, de se tornar tangível, porque a odontologia e outras áreas, diferente de você chegar na loja, escolher uma roupa que você pega na mão, você vê, você veste, você fala isso aqui, que gostei, vou levar, a gente não consegue fazer isso. A gente já entrega direto o final. Então, você consegue, por meio de antes e depois, por meio de planejamentos digitais, apresentar essas possibilidades. Mas trazer para a internet mais uma vertente educacional, de instrução, de mostrar para o paciente as possibilidades, como o procedimento é feito, isso enriquece muito mais, porque te traz uma posição de autoridade, de conhecimento. E isso vende também. A pessoa ela vai confiar em você porque ela sabe que você sabe o que você está falando. Perfeito. E aí, se você tivesse que orientar ou aconselhar os estudantes, a nossa audiência, profissionais, inclusive, recém-formados, né? Que orientações você daria para eles divulgar melhor o seu trabalho na internet? Ele pode trabalhar, por exemplo, divulgando o seu dia a dia de consultório, um detalhe do consultório que ele acha interessante, um feedback que ele recebeu de um paciente. Ele pode mostrar um procedimento sendo executado. O antes e o depois ele pode mostrar, sim, mas coloca, né, a legenda que cada caso é um caso, que é preciso uma avaliação minuciosa. E trazer mesmo esse posicionamento em relação à transformação que ele gera na vida das pessoas e trazer uma vertente educacional também, de educar o paciente no sentido de, olha, se você cuidar dos seus dentes, o reflexo é esse, se você não cuidar vai acontecer isso, faz a visita regular no dentista, é melhor você tratar e prevenir, você prevenir do que tratar, o tratar sai muito mais caro, né? Então trazer assim esses conceitos e ir se posicionando, tá num curso, participando de um curso, posta. Isso vai fazer o quê? O teu paciente vai olhar e falar, olha, esse meu dentista, ele é atualizado, ele busca se aperfeiçoar. E trazendo essas informações para ganhar toda essa autoridade e essa credibilidade ali no digital.
É verdade. A gente vê um grande número de profissionais que têm autoridade, né, no mundo real, mas que não a têm no digital. E isso cede espaço para profissionais que não tenham tanta experiência assim, se mostrarem autoridades, né, no digital. Esses erros que o profissional comete, que o estudante observa, percebe, eles têm um reflexo direto no seu comportamento ético, né? Ele está sendo visto pelo Conselho Regional de Odontologia, está sendo visto pelo Conselho Federal de Odontologia e por toda a comunidade profissional, a comunidade, a sociedade a qual ele pertence. Esse posicionamento, como é que você acha que o paciente enxerga isso, na sua experiência? Eu tenho uma vivência disso, mas eu queria saber de você. Como é que você enxerga isso? Como é que o paciente vê essa divulgação, vamos dizer, exagerada, essa divulgação em que se mostra, às vezes, extrapolando a área de atuação do cirurgião dentista? Como é que você vê isso? Hoje, né, trazendo um pouquinho antes da pergunta, né, esse advento da internet, ela nos trouxe o seguinte ponto, que não basta você ser bom e você parecer bom, você tem que dizer e divulgar que você é bom. E o que acontece? As pessoas começam essa divulgação, muitas vezes a pessoa nem é tão boa, mas ela divulga isso e vai colocando e torna uma proporção, e às vezes ela é vista como uma autoridade no assunto, sendo que no ao vivo a gente sabe que não é assim, que tem pessoas muito mais habilitadas e capacitadas. Na internet, teve até uma frase que eu ouvi esses dias, eu nem sei dizer se eu concordo muito ou não, tá? Mas que o mais conhecido vence o melhor. E é exatamente isso, porque a internet que ela faz, ela torna as pessoas que são mais conhecidas, mais populares, e às vezes elas ganham muito mais dinheiro do que pessoas que são realmente muito boas, mas ainda não entraram nesse meio. E quando a gente chega trazendo, né, para a odontologia, ficou até um pouco injusta a forma com que as pessoas fazem as coisas, porque ficou indiscriminado. Para o paciente, se a gente avaliar, tem determinadas publicações que elas não passam essa credibilidade. O dentista passa a ser visto muitas vezes, né, assim, posso dizer que com chacota, traz esse posicionamento de é brincalhão, não leva a profissão a sério. E eu não estou dizendo que na nossa rede social tudo tem que ser exatamente sério, mas volto naquele contexto do ponto educacional. Como você educa o paciente? Como você traz isso para o teu dia a dia? Então, dá para postar antes e depois de forma ética? Dá para postar antes e depois de forma ética. Mas será que realmente tudo dos procedimentos eu preciso publicar? Ou se eu não tenho domínio sobre aquele assunto, eu não vou falar dele. Então, eu estudo, eu aprendo, né? Dissemino, assim, sedimento aquele conhecimento e aí sim, eu falar sobre aquele assunto. A gente teve até uma época num grupo da faculdade que assim, divulgaram imagens de um ex-aluno, não ex-aluno, mas uma pessoa que tinha feito um post e trazia informações que não estavam corretas. E aí, lá dentro do acadêmico, a gente estava falando justamente isso. Olha, a transmissão de informação está tão indiscriminada que informações incorretas estão sendo passadas. E como que a gente, né? E aí eu trago para o acadêmico, nós que temos conhecimento, que sabemos como fazer, por que a gente não divulga o que a gente faz? Por que a gente fica com medo de divulgar? Ai, será que vão me julgar, né? Quem não sabe está falando. Por que a gente que sabe fica quieto? Não é? E o nosso silêncio dá espaço para esses oportunistas, né? A nossa avaliação, nosso parâmetro de um bom profissional, nós acadêmicos, né, é para saber a publicação, quantos artigos ele publicou, quantos projetos ele coordenou, quantos trabalhos ele realizou. E hoje a gente vê que os pacientes, em geral, fazem escolhas pelo número de seguidores. Sim. Né? Eu tenho 1.500 seguidores. O outro tem 7 milhões, então o outro é mais famoso, o outro é mais importante, né, do que esse que tem menos seguidores. Fica essa pergunta, né? O ponto do seguidor, na verdade, ele vai mostrar a tua popularidade, né? Então, assim, naquele meio ali você é bem popular.
Mas não quer dizer que você seja aquele que tem a maior qualidade. Mas, infelizmente, a gente brinca, né? Os números contam. Então, como que a gente consegue, né, trazer isso e divulgar e falar? Informação. Até mesmo dentro da universidade, a gente vê tanta pesquisa que muda a vida das pessoas, tantos projetos lindos que são desenvolvidos e a gente não leva isso para a internet. E, às vezes, a sociedade olha, né, para o serviço público e fala, não, a galera só está usufruindo, a galera só está... Não, tem muita gente que trabalha, que faz o negócio acontecer. E por que você não divulga? Fala da pesquisa que você fez, qual o impacto que essa pesquisa gera na vida das pessoas, que modificação que isso pode causar na sociedade. Isso vai te trazendo, né, essa autoridade. E aí o número de seguidores vai ser a consequência de um trabalho bem executado. Exato. E isso, assim, o grupo acadêmico acaba deixando de mostrar força num dos pilares universitários, que é a extensão, Exato. né? Tudo aquilo que a gente produz aqui na universidade, tudo que a gente produz no meio acadêmico, ele precisa ter uma aplicação na comunidade, né? Então, cada vez que eu faço o meu trabalho de pesquisa científica, que provavelmente não interessaria a ninguém, mas quando eu mostro o impacto que ele causou na sociedade, a transformação de qualidade de vida das pessoas, isso traz uma relevância grande para nós, né? Esse crescimento tecnológico, essas novas tecnologias que estão sendo incorporadas na odontologia, eu queria que você, assim, do ponto de vista empreendedora, né, com esse olhar acadêmico, que dica você daria para o profissional de odontologia, o profissional de consultório, né? Nós falamos de profissionais que atuam no magistério, no serviço público, mas o profissional de consultório privado. Que dica você daria para ele como incorporar essas novas tecnologias na sua prática clínica? Hoje a gente tem essas tecnologias que vêm para facilitar os tratamentos. Então, sim, eu posso fazer nos meios tradicionais, mas eu posso, por exemplo, fazer um escaneamento que traz muito mais conforto. Eu posso, por exemplo, trabalhar com inteligência artificial no agendamento dos pacientes. Ou eu estava até dando uma olhada em que pé que a inteligência artificial vem para modificar os consultórios. Então, por exemplo, agiliza demais um pré-atendimento, porque a pessoa pode entrar em contato com um consultório no final de semana que, em tese, está fechado, mas aquele mecanismo da inteligência artificial consegue dar alguns direcionamentos, por exemplo, assim, me fale seu nome, o que você está sentindo. Pode ser uma possível... ele não está dando um diagnóstico, mas pode ser que procure ajuda, procure um pronto-socorro, e aí, né, venha na sessão ou agende sua consulta. Então, a gente consegue implementar essa inteligência para facilitar esses atendimentos muito mais rapidamente. E também trazer isso para que o paciente tenha experiências. Hoje a gente já consegue, muitas vezes, se o paciente não tem acesso a determinado entendimento de procedimentos, de uma forma em 3D, por exemplo, você consegue mostrar isso para ele, os planejamentos digitais, que fazem muita diferença para um paciente fechar um negócio, né? Então, auxilia ali no momento da venda, quando ele tem esse entendimento. Você falar para um paciente assim, olha, o senhor tem uma cárie, mas com uma câmera intraoral mostrar para ele o tamanho dessa cárie, com certeza vai fazer diferença ali para ele entender que você, além de ser um dentista que tem muita prática e habilidade clínica, mas também é um dentista que se preocupa em ser um dentista tecnológico. Perfeito. A tecnologia ela criou uma mudança de paradigma na odontologia, né? Os últimos 20 anos marcaram mais do que os últimos 200 anos Foi uma aceleração, né? Foi uma aceleração bastante grande, mudança mesmo de paradigma, né? O crescimento das tecnologias que, inclusive, estão represadas, né? Muita coisa ainda não porque ainda não se esgotou completamente o que se tem aí as possibilidades, no mercado. Conversávamos antes sobre a questão do tempo que o profissional deveria esperar no passado para se tornar especialista, né? Eu disse para você, na minha época, o profissional tinha que esperar 2 anos para se tornar especialista em função dele vivenciar a clínica geral e tal. Você hoje tem sob a sua governança profissionais que são desde clínicos a especialistas.
Que recomendação você daria assim? Se você pudesse fazer uma chamada de atenção, assim, em que momento seria o ideal para o profissional se tornar um especialista, ele realizar a sua especialização? A gente veio um passo antes, professor. Eu acho que assim, a recomendação que eu daria é vivencie a clínica geral no mínimo 1 ano. Mas 2 anos, 3, talvez. Mas tem que vivenciar a clínica geral. E depois você escolhe a especialidade que se adequa àquele seu momento. E obviamente, que você tenha afinidade com ela. Por exemplo, se a pessoa entra no mercado de trabalho. Eu gostei muito da disciplina de prótese. Mas você está trabalhando num consultório que tem necessidade que você se torne um especialista em dentística. A prótese e a dentística, elas têm similaridades, mas as especialidades são diferentes. Então, por que não você trazer isso, já que você sabe que você vai ter uma maior rentabilidade, e fazer a sua especialização, por exemplo, em dentística? O que a gente vê hoje, né, que acontece muito do aluno fazer uma especialização porque ele gosta, às vezes, do professor e da forma com que o professor ensinou, e talvez nem seja o seu grande amor, né? Então, essa vivência, você sente o mercado e você consegue daí ditando o ritmo da tua especialização, mas tendo essa base, essa vivência. Embora eu ainda acredite também que com esse advento da harmonização orofacial, os bons dentistas que são clínicos gerais, no atual momento, eles estão quase uma espécie em extinção, né? Eles são quase assim, você achou um bom clínico geral? Então segura, porque é raridade. Porque essa questão da velocidade em que a harmonização dá o retorno financeiro, em pouco tempo, né, a gente vai ter, assim, eu não sei se talvez uma escassez, porque existem muitos profissionais, mas vai ser algo mais difícil de você encontrar excelentes clínicos gerais, né? O que no passado era o mais comum, né? O clínico que resolvia todos os casos, né? com uma profundidade de conhecimento. Hoje passou um momento em que a especialidade era necessária, o aprofundamento, cada um no seu foco de atenção ali na sua especialidade. Hoje a gente vê isso, né? O paciente preferindo no consultório, no próprio consultório, resolver todos os seus problemas em vez de ser encaminhado para um especialista A, especialista Exato. B. A gente percebe isso claramente no movimento. A despeito de estar na academia, eu faço clínica, né? Sou endodontista clínico, eu realizo clínica e vejo muito isso, né? Ao final do tratamento, o paciente pergunta: mas o senhor não faz a restauração? O senhor não faz também o implante? Não faço não, faço só o tratamento endodôntico. Mas já há uma cultura nesse sentido. Está sendo um prazer enorme conversar com você aqui, Larissa, mas nós estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final. E eu gostaria que você desse aí a sua última dica aí para a nossa audiência, o que você aí, com toda a sua expertise acadêmica, empreendedora, corporativa, você desse aí uma dica de ouro para o nosso estudante, para os profissionais que nos ouvem. Com certeza, a primeira é desenvolver resiliência. Porque com resiliência, frente às dificuldades, você vai conseguir superar essas dificuldades. Mas quando a gente traz isso para um contexto de pensar, né, o título dessa nossa conversa são os caminhos para o sucesso, acredito que tem 3 coisas que as pessoas da área da saúde, né, os dentistas, quando a gente pensa em sucesso, o primeiro é você ter paixão por aquilo que você faz. O dinheiro ele vai ser uma consequência, mas quando você é apaixonado pela sua profissão, você consegue chegar em lugares em que outras pessoas não chegam. O segundo aspecto, com certeza, é colocar o paciente no centro do seu negócio. Quando você conhece o teu paciente, entende as dores dele ou os desejos que ele tem, você também é uma pessoa que vai conseguir ser resolutiva em relação ao tratamento que aquele paciente busca. Então, esses seriam assim, os pilares. E o terceiro, perseverança, porque frente às dificuldades, não basta você ter resiliência para superá-las, mas você também precisa perseverar aí ao longo dessa trajetória profissional.
Os desafios são grandes. Os desafios são grandes. Os desafios são grandes. É igual videogame, professor. Se a fase ficou fácil, muda o nível. Muda a fase, né? E a gente vai se adaptando a essas mudanças. De qualquer forma, como se entenda o sucesso, ele é um caminho, né? Ele não é um objetivo, não é um lugar a chegar. O sucesso é uma jornada que não pode se desviar nunca da ética, da responsabilidade profissional, do cuidado com o seu paciente, como disse muito bem a professora Larissa, de forma que a gente tenha sempre a consciência tranquila de que fez o melhor e teria feito aquilo no nosso filho, na nossa mãe, no nosso familiar, enfim. Esse é o aconselhamento que eu trago para vocês. Larissa, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós ficamos muito felizes aqui com a sua tarde, você ter despendido a tarde sua aqui conosco. Ficamos muito felizes mesmo e tenho certeza que agregou muito para os nossos estudantes, né? Então, convido a todos a seguirem as redes sociais da Uniswan e, se a professora Larissa quiser compartilhar conosco a sua rede social para o contato dos estudantes. Vocês me encontram no Instagram, no @DRA de doutora, Larissa S. Rodrigues com Z. Eu sempre brinco que é Rodrigues com Z no final. Meu marido, onde poderia ser outro Rodrigues? Então é Rodrigues com Z. E no LinkedIn, Larissa Santana Rodrigues com Z. Está aí o contato da professora, da doutora Larissa. No caso você ainda não seja um coruja, um estudante da Uniswan, se inscreva no link que aparece aqui no vídeo e eu convido vocês a conhecer a área de carreiras, que traz muitas oportunidades para toda a comunidade Uniswan. Muito obrigado e até a próxima.